Olá, meus amigos e amados irmãos, bem-vindos ao último episódio da série O Jesus que você precisa conhecer. Neste episódio, vamos então dar sequência ao tema Cristo, a fala definitiva, ok? Vamos antes relembrar o texto que estamos nos baseando nesse tema, que é Hebreus, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Vamos ler? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Glória a Deus. Bom, hoje então nós vamos falar sobre as maneiras do falar de Deus, a diversidade do falar de Deus, ok? De acordo com o texto que lemos, com o livro de Hebreus, Deus antigamente falou de muitas maneiras e muitas vezes, ok? Aos pais, ou seja, aos personagens do Antigo Testamento. E ele fez isso usando profetas, ok? Dentre esses, nós temos e devemos destacar Samuel, que inaugurou a era profética de Israel. Foi mediante o ofício deste homem que Deus estabeleceu a linhagem monárquica, da nação israelita, que seria a de Davi. Observe, todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. 1 Samuel 3, verso 20. A palavra profeta no original hebraico é Nabi, que significa alguém que proclama uma mensagem recebida. Mensageiro, anunciador. Um profeta é alguém que anuncia uma mensagem sob a orientação de outra pessoa, no caso, Deus, ok? Nabi aparece mais de 300 vezes no Antigo Testamento. E dessas 300 vezes, 6 aparecem no feminino, Nebi e A, ok? Nebi e A. E o texto bíblico que cita Nebi e A atribui este título a Miriam, Débora, Ulda, 2 vezes, Noadias e a esposa de Davi. Então, como você pode observar, o ministério profético no Antigo Testamento é extremamente forte, relevante e importante, ok? Além de Samuel, os nabis do Antigo Testamento, por quem Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras, podemos citar o profeta Isaías.
Ele é chamado de profeta messiânico. Por quê? Ele recebeu a revelação do nascimento, vida, ministério, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Tá bom? Isaías 7, Isaías 9 e Isaías 53 são os capítulos mais marcantes a respeito de Cristo, a respeito do Messias, tá bom? Há também o profeta Jeremias, que profetizou o cativeiro babilônico. Há o profeta Ezequiel, que profetizou dentro do cativeiro babilônico. Há o profeta Daniel, que profetizou o fim dos tempos. Ele teve uma visão para além de sua época, ok? E muitos outros que o Altíssimo fez seu instrumento no intuito de alcançar propósitos bem específicos, como por exemplo Elias, que subiu aos céus num carro de fogo, e Eliseu, que herdou dele a unção dobrada. E Deus falou aos seus profetas, tá? Ele se comunicou aos seus profetas de variadas maneiras, ok? De variadas formas. Vamos aqui mencionar Moisés. Ele viveu antes de Samuel, tá? Porém, ele afirmou ao povo certa feita que era profeta. Observe. O Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Deuteronômio 18, verso 15. Os teólogos, na sua grande maioria, concordam que esse profeta, que Moisés disse que o Senhor haveria de suscitar, era Jesus. Amém? Era o Messias. Pois bem, ao profeta Moisés, a Bíblia diz que Deus escolheu falar face a face, rosto a rosto, olho no olho. Escute isso. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Êxodo 3, ou melhor, Êxodo 33, verso 11. Ok? Mas ao profeta Isaías, Deus falou de uma outra maneira. Como? Deus lhe mostrou o trono dele, o trono onde ele habita. Você pode ver isso em Isaías 6, de 1 a 8. A Daniel, o Senhor falou por intermédio de visões, de sonhos e de anjos. Daniel, capítulo 9 e capítulo 10. A Elias, o que subiu no carro de fogo, o Senhor falou por meio de um cício tranquilo e suave. 1 Reis 19, de 9 a 15, e por aí vai. Você vai encontrar Deus usando diversas formas para falar aos seus profetas, a fim de que eles transmitissem a sua mensagem aos personagens do Antigo Testamento, ok? E tudo isso, tá, aconteceu até que viesse Cristo, até que chegasse Cristo. Escute isso. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse a quem se fez a promessa. Gálatas 3, verso 19. E quando ocorreu isso? Depois de 400 anos de silêncio. 400 anos que Deus não falou por intermédio de nenhum profeta, em nenhuma parte do mundo, principalmente Israel. Deus, então, após o profeta Malaquias, que foi o último desta era, 400 anos depois do profeta Malaquias, Deus falou definitivamente por Cristo, o seu Filho, ao mundo. Tá? Depois de 400 anos, Deus fala definitivamente ao mundo por intermédio do seu Filho Jesus. Por esta razão, Cristo é
superior a todos esses profetas que eu mencionei e os que eu não mencionei, que viveram no Antigo Testamento, tá bom? Por que que ele é superior? Porque Jesus é a expressão exata e precisa de Deus, ok? Embora o Senhor ainda use profetas nos nossos dias e após a vinda de Jesus, é a Cristo que nós devemos ouvir de maneira incondicional. Amém? As profecias, a partir do Novo Testamento, elas devem ser julgadas baseada na palavra, baseada no Evangelho. Amém? A Bíblia diz, o Novo Testamento diz, melhor dizendo, que nós não devemos desprezá-las, tá? Não devemos ignorar as profecias, mas sim julgá-las. Julgá-las mesmo, passá-las por um filtro, tá certo? Retendo o que edifica, exorta ou consola, à luz da palavra, tá? À luz das Escrituras. Escute isso. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Por isso, não desprezeis as profecias, julgais todas as coisas, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20 e 21. E o primeiro texto que eu li é 1 Coríntios 14, verso 3. Ok? Então, o que é bom numa profecia? Simples, identificar o que edifica, o que exorta e o que consola. Amém? Respaldado pelas Escrituras Sagradas. Amém? Por isso que devemos julgá-las a partir dela. Tá bom? Escute isso. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros o julguem. 1 Coríntios 14, verso 9. Ou seja, o que as Escrituras não dizem, Deus não fala. Amém? É isso que temos que ter em mente quando se trata de profecia a partir do Novo Testamento. Tá certo? A palavra profecia, na referência que citamos de 1 Tessalonicenses 5,20, não desprezeis as profecias, no grego é profeteia. Profeteia. Que significa de pro, adiante, e feme, falar. Isto é, falar adiante. E não necessariamente uma previsão. Ok? O que significa? Que o profeta, ele interpreta e declara a vontade e conselho de Deus, tá? É aquele que interpreta e declara a vontade e o conselho de Deus para as situações, tá bom? Por isso, as suas profecias devem ser julgadas no filtro da palavra, para que não creiamos no que Deus não disse, tá? Pois a palavra que se encarnou em Jesus, tá certo? É a nossa torre forte. É aonde temos que nos apoiar e crer, viver, obedecer, seguir de forma incondicional. Como disse a sua mãe na festa do casamento, fazei tudo o que ele vos disser. Amém? Mas o que significa falar de forma definitiva? O que isso representa? Bom, representa que o que Deus falou por intermédio de Jesus são para todas as épocas. Todas as épocas. Nunca mudará. Amém? Nunca mudará.
tanto para o passado como para o futuro e para o presente. Então, o que Deus falou por intermédio de Jesus é válido para o passado, para o presente e para o futuro. Eu vou lhe explicar como isso acontece. Jesus é a substância das sombras do Antigo Testamento. Tá? Já falamos isso na série que estamos ministrando, tá bom? Ou seja, Jesus é o cumprimento absoluto do Antigo Testamento, tá? O que representa o passado, tá bom? Veio à Terra e estabeleceu o Novo Testamento, isto é, a Era da Graça, que ainda está em curso, o que representa o presente. E prometeu que voltará, a fim de estabelecer e firmar para sempre o que disse, o que falou, o que ensinou, e derrubará com a sua verdade toda mentira, fazendo com que todo joelho se dobre e toda língua confesse que ele é o Senhor, o que representa o futuro. À vista disso, ele mesmo disse certa feita, escute, passará céus e terra, porém as minhas palavras não passarão. Lucas 21, 33. Isto posto, lá no livro de Hebreus, encontramos, no texto que estamos nos respaldando para esse tema, encontramos a seguinte declaração: sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder. Por que o autor aos Hebreus disse isso? Porque Jesus sustentará eternamente tudo o que disse. Nenhum poder estranho, tá bom, haverá de demolir o que ele falou, o que saiu dos seus lábios. Amém? Por isso, meu querido e minha querida que me escuta, você precisa conhecer este Jesus, que sustenta tudo o que ensina e garante segurança e estabilidade aos que constroem as suas vidas sob o que ele falou. Amém? Inclusive, Jesus disse que quem faz isso é prudente. Escute. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mateus 7, 24 e 25. E o contrário também é verdadeiro. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mateus 7, 26 e 27. O que deixa evidente aqui, meu querido, que a fala de Jesus é superior e suprema a qualquer outra que exista antes e depois dele. Amém? Pois o próprio Cristo considera insensatez não dar crédito às palavras que emanam e que fluem de sua boca. Amém? Então, esse Jesus firme, consistente, que você precisa apoiar a sua vida e o seu coração. Que Deus o abençoe grandemente e que esta série tenha sido para você algo revelador e esclarecedor a respeito da pessoa de Jesus. O Jesus que você precisa conhecer. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.